Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o capítulo 16 de Corinto. Nós vamos agora para o verso de número 10 a 12 da epístola. Como nós falamos, estamos caminhando para o final da epístola. Estava fazendo o meu relatório. Nós começamos Corinto, nós começamos no mês de agosto de 2022. São, ao todo, com o sermão de hoje, 60 sermões na epístola aos Coríntios. Nós vamos terminar essa segunda parte, então, da epístola, do verso 10 ao verso 12 do capítulo 16, que diz o seguinte: E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Senhor, mais uma vez, pedimos o teu favor, para que tua palavra exposta, operada pelo teu Espírito, possa nos falar, Senhor. Somente ela e o operar do teu Espírito pode, de fato, Senhor, operar espiritualmente na nossa alma. Lógico que confiamos em Ti somente, Senhor. O Teu povo somente precisa Te ouvir, e somente o Senhor tem poder de operar no coração dele, e por isso nós Te pedimos, esclarece o nosso entendimento e aplica a Tua palavra em nossos corações, em nome de Cristo, amém. Podem sentar, irmãos. Vocês sabem muito bem que o Decálogo, em seu 5º mandamento, diz o seguinte, especificamente Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Você percebe a objetividade do 5º mandamento. Diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Contudo, a profundidade teológica dessas palavras transcende a mera filiação biológica. O catecismo, em sua sabedoria, esclarece, por exemplo, na pergunta 124, o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento. Elas não se limitam aos progenitores naturais, mas abarcam todos os superiores em idade e dons, especialmente aqueles investidos por desígnio divino com autoridade sobre nós, seja na célula familiar, na comunidade eclesiástica ou na esfera estatal. Percebam, num contexto teológico, nós estamos ouvindo aqui a recordação de uma tricotomia divina que muitas vezes nós esquecemos: família, igreja e Estado, cada qual uma esfera instituída pelo desígnio celestial. Na família, então, entendam, nós encontramos pais e mães, sejam genitores, avós ou aqueles que estão investidos de autoridade no lar. Quando pensamos no domínio estatal, os governantes, eles assumem a responsabilidade como ministros de Deus, por isso se tornam pais e mães para o bem dos homens. Na comunidade eclesiástica, ministros, presbíteros, eleitos pelo povo, mas investidos com a autoridade de Cristo, representam o pai e a mãe, a figura
eclesiástica. Observem que nessa ordem divina, quando tais autoridades, segundo as Escrituras, se submetem humildemente ao Senhor, representam o governo celestial, seja na esfera familiar, seja na esfera estatal, ou seja, na esfera eclesiástica. Dessa forma, irmãos, precisamos entender, o mandamento, ele ressoa teologicamente como uma harmonia, ou ele harmoniza as esferas que são divinamente ordenadas, onde honrar os pais transcendem os laços sanguíneos e as autoridades, em sua investidura sagrada, refletem a soberania de Deus sobre os homens. Mais uma vez, seja no leito familiar, na comunhão dos fiéis ou na governança terrena. E qual a relação do quinto mandamento com o texto de hoje? Lembrem, o argumento paulino anterior, ele revelou o desejo do apóstolo de visitar a igreja de Corinto após as suas visitas ou a sua visita às igrejas da Macedônia. Essa visita, como nós observamos, tinha a finalidade de supervisionar. Paulo estava saindo da cidade de Éfeso para a região de Corinto, mas ele iria pelo território ali de Éfeso, subindo a Macedônia, para depois chegar na cidade de Corinto, objetivando uma supervisão para abordar os problemas que demandariam, como nós vimos, uma permanência prolongada na cidade, onde ele diz que pretende ou pretenderia ficar o inverno, que duraria aí um período de 3 a 4 meses. Contudo, meus irmãos, considerando o que Paulo falou, todo o plano estava condicionado à aprovação divina. Ele diz: se o Senhor permitir, se Deus permitisse, Paulo chegaria a Corinto. Entretanto, ele instruiu que aguardassem. Vocês devem aguardar na cidade de Corinto, porque no momento eu vou ficar em Éfeso, porque surgiu uma oportunidade, Deus abriu uma porta para que o evangelho fosse pregado. Há muitos adversários aqui, e eu estou escrevendo esta carta para vocês daqui de Éfeso, avisando que eu vou ficar mais um pouco por aqui, para aproveitar essa porta que o Senhor abriu. É relevante, irmãos, recordar que se você lembrar bem, muito antes do capítulo 16, muito antes de expressar aqui o seu desejo de estar com os irmãos em Corinto, Timóteo já havia sido enviado por Paulo à igreja de Corinto. Você pode ver isso no capítulo 4 e verso 17. Timóteo, aqui dentro do tempo em que Paulo escreve esta carta, ele era um jovem pastor, amigo de Paulo, e certamente Paulo envia Timóteo para começar a tratar os problemas que serão ou que foram mencionados na carta. Só que tem um problema que nós precisamos lembrar. Havia certa resistência por parte de alguns membros da igreja em relação ao apóstolo, o que poderia resultar em maus tratos a Timóteo. Paulo mandou Timóteo ir à cidade de Corinto, mas existia um problema. Muitos na igreja de Corinto tinham dificuldade com o apóstolo, e isso poderia resultar em maus tratos à pessoa de Timóteo. Ademais, irmãos, na correspondência enviada, a igreja de Corinto solicita ao apóstolo que envie Apolo, e Apolo não vai. Apolo não chega à cidade de Corinto, o que também poderia potencializar, agravar ainda mais o impasse entre a igreja e o enviado de Paulo. Ou seja, quando eles vissem Timóteo, eles iriam dizer: espera aí, nós não pedimos Timóteo, nós pedimos Apolo. E por que Paulo
mandou Timóteo. Paulo estava prevendo todas essas dificuldades que poderiam surgir. A igreja, então, ela é exortada a respeitar Timóteo. Paulo vai orientar a igreja, exortar a igreja, para que a igreja respeite o ministro do Evangelho que está sendo enviado. E reconhecendo que ele é um ministro do Senhor, um ministro de Deus enviado para cuidar da igreja. Simultaneamente, Paulo informa, para deixar claro, que Apolo não vai por uma imposição, mas por decisão pessoal. Apolo não foi, mas Timóteo foi enviado. Esse resumo, essa conjuntura na argumentação de Paulo, com ela a igreja é instada a praticar o 5º mandamento, acolhendo e honrando o pastor Timóteo durante sua estadia, suprindo suas necessidades, principalmente quando ele estiver de partida. Uma igreja, irmãos, espiritual é uma igreja que honra os seus ministros, não como representantes meramente humanos, mas como enviados de Deus. Resta-nos agora então observar estas verdades que o Paulo apresenta nesses 3 versos da sua última parte da epístola dele aos Coríntios. Voltemos novamente ao verso número 10 para percebermos maiores detalhes na argumentação de Paulo. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Após expressar o seu desejo de visitar os irmãos em Corinto, Paulo agora confirma, ele reitera que Timóteo ele está a caminho. Lá no capítulo 4, verso 17, você pode ver isso. Paulo já havia enviado Timóteo à cidade de Corinto, cumprindo então o que fora determinado ou ordenado a Timóteo. Timóteo brevemente poderia chegar na região de Corinto. Então vamos entender, este era um jovem ministro, um jovem pastor, que estava sendo enviado para recordar aos coríntios, conforme Paulo registra no capítulo 4, verso 17, que Timóteo iria lembrar à igreja de Corinto os caminhos em Cristo Jesus percorridos por Paulo. Mas então, quem era Timóteo? Precisamos fazer um resumo breve aqui da pessoa, da figura de Timóteo. Timóteo, ele emerge nos registros como um líder, um jovem líder da igreja primitiva. Seu pai era de origem grega, enquanto sua mãe, Eunice, e sua avó Lóide eram judias, como você pode ver em Atos capítulo 16, e o próprio apóstolo Paulo registra isso na sua 2ª epístola, no capítulo 1, verso 5, e provavelmente a família de Timóteo converteu-se durante a primeira visita do apóstolo Paulo à cidade de Listra e Derbe, que está lá em Atos 14. Já na 2ª viagem missionária de Paulo, ao retornar da região da Licaônia, o apóstolo reconheceu o crescimento de Timóteo. Timóteo não era mais aquele menino. Timóteo já vinha evoluído, embora em pouca idade, ele já vinha crescendo, mostrando maturidade. E Timóteo é colocado por Paulo no seu núcleo e inclui Timóteo em sua missão apostólica. E como nós bem sabemos, dessa parceria floresceu um legado significativo para a igreja primitiva. Apóstolo Paulo e Timóteo, exemplos inspiradores para as gerações de pastores que viriam posteriormente. Adicionalmente, quando nós formos estudar as epístolas, lembre-se, assim que encerrarmos Corinto, vamos iniciar as epístolas de Paulo a Timóteo, devido ao processo de eleição pastoral que teremos. E vocês observarão que nas epístolas pastorais,
Paulo ele detalha muitos elementos da pessoa de Timóteo. Ele revela que Timóteo não gozava de uma boa saúde. Ele diz que Timóteo tem que tomar vinho por causa das constantes enfermidades no estômago. Paulo vai exortar Timóteo para que Timóteo seja forte, porque Paulo vai dizer que ele era uma pessoa tímida, ele era um homem tímido. Paulo vai instruir Timóteo para que ele saiba lidar, apesar de ser jovem, com grupos mais velhos do que eles, com os pais, com mulheres mais velhas, com jovens, porque ele precisava dessas orientações. Também Timóteo, ele recebe orientações de Paulo para controlar suas inclinações. E também nós veremos que, pelo que Paulo descreve de Timóteo nas epístolas, Timóteo não era um imponente em sua aparência física, não era alguém muito bonitinho, era alguém que não despertava nada com relação ao seu semblante. Curiosamente, é este homem que Paulo envia para abordar os desafios que Paulo tem tratado já nas epístolas. Paulo vai enviá-lo, ou enviou Timóteo, esse jovem pastor, nessa condição, para tratar uma igreja problemática. As informações de Paulo, contudo, não oferecem uma data específica da chegada de Timóteo. Paulo não diz qual é o período que Timóteo vai chegar. Ele avisa que Timóteo, ele vai chegar. É certo, o que Paulo está dizendo é: esperem, porque eu enviei Timóteo e ele deve chegar na região, mas esperem, porque algum imprevisto pode atrasar o caminho e pode atrasar a sua chegada. Mas entendam, ele chegará. E aí é nesse contexto, com a certeza de que em um dado momento o pastor jovem enviado iria chegar na igreja de Corinto, é então que Paulo resolve exortar a igreja, orientar a igreja como se portar diante dessa iminente visita. E a exortação de Paulo é: façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês. Repito novamente, observem a preocupação de Paulo. Façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês. Observe a preocupação de Paulo. E aí voltamos a perguntar: por que então Paulo deveria temer? Paulo começa exortando a igreja e mostra um certo receio com relação à recepção de um antigo amigo, de um jovem pastor que estava sendo enviado a uma igreja cheia de problemas. Ele tinha em mãos a consciência de que alguns nutriam sentimentos adversos que com alta probabilidade se manifestariam contra Timóteo, especialmente por este ser enviado por Paulo. Vários autores, mas em especial o Diacasson, ele sugere que, dada a hostilidade de muitos em relação a Paulo, ele receava que expressassem inimizade de maneira mundana, descontando em Timóteo as frustrações dirigidas a Paulo. Havia uma preocupação de Paulo com relação à forma como eles iriam tratar Timóteo, a forma como eles iriam se dirigir a Timóteo, o jovem pastor enviado pelo apóstolo. E veja, outro elemento que poderia motivar a igreja a desprezar o jovem pastor era a sua juventude. Ele era um jovem pastor chegando numa igreja considerada espiritual, cheia de dons, mas era uma igreja problemática. E entendam, irmãos, para vocês terem a ideia, segundo os estudiosos, presumivelmente Timóteo estava neste momento em seus 20 e poucos anos, quando Paulo redigiu esta carta.
era muito novo. O que poderia com essa juventude incitar oposição e maus tratos por parte dos opositores. Diante dessas circunstâncias, Paulo instrui os leitores a receberem Timóteo. Recebam Timóteo, proporcionando-lhe um ambiente onde ele não precisa temer. Recebam Timóteo de tal forma que ele não tenha temor de estar entre vocês. Importante, irmãos, salientar que a igreja de Corinto tinha problemas significativos. E Timóteo não estava sendo enviado por Paulo para um retiro espiritual, mas Timóteo estava sendo enviado por Paulo para adiantar a supervisão. Essa era uma forma que o apóstolo tinha de resolver o problema, a lacuna da distância. Ele enviava os seus homens, os seus pastores, e eles chegavam nas igrejas, tratavam as questões e retornavam para o apóstolo, informando tudo o que havia acontecido. E nós observamos isso porque já existia uma correspondência enviada pela igreja ao apóstolo Paulo. Então, irmãos, não era uma visita para agradar, mas era uma visita para tratar, supervisionar, confrontar a igreja. Diante dessas considerações, a perplexidade diante da preocupação de Paulo se acentua. É compreensível, irmãos, que uma igreja, especialmente uma tão problemática como a de Corinto, pudesse nutrir hostilidade contra um apóstolo tão distinto. E nós perguntamos assim: por que esta igreja nutria este problema? Por que a igreja de Corinto nutria a hostilidade contra um apóstolo? E aí seria justo a igreja maltratar o enviado para cuidar deles? Paulo, então, irmãos, está aqui mostrando implicitamente e revelando a carnalidade dos crentes de Corinto, que não reconheciam o valor dos seus ministros e por isso se comportavam com hostilidade. Em muitos casos, irmãos, em vez de promoverem a paz, muitas igrejas promovem no ministério pastoral coisas horríveis. Crentes muitas vezes optam por perseguir, difamar e destruir a reputação ministerial de homens de Deus. Incapazes de perceber, irmãos, que o problema residia neles mesmos, agiam movidos pelo orgulho. O que Paulo está aqui mostrando é que esta igreja, ela era uma igreja orgulhosa. Dificilmente ela iria reconhecer quando sofresse os embates daquele que for enviado por Paulo. E a preocupação de Paulo é que, pior ainda, o orgulho deles fizesse com que o Timóteo ele fosse maltratado por ser alguém enviado por Paulo e também pela sua juventude. Irmãos, isso é muito sério, porque não podemos imaginar tamanha gravidade. Observe, irmãos, mais uma vez, como falamos pela manhã, nós não estamos falando de ministros falsos, nós não estamos falando de falsos pastores, nós não estamos falando de coaching, daqueles enganadores que sobem ao púlpito, mas eles não falam a verdade. Não estamos falando daquele que negocia a verdade. Não estamos falando daquele que está favoravelmente em direção ao erro. Nós estamos falando de ministros fiéis
Nós estamos falando de um apóstolo que tem a orientação divina, é inspirado pelo Senhor. Estamos falando de um jovem que, apesar de jovem, ele é um ministro do Evangelho, ele é um pregador do Evangelho. E Paulo está temendo que a igreja maltrate o jovem pastor por causa dos problemas que a igreja tem com o apóstolo. Irmãos, nós devemos olhar isso com muita seriedade, porque quantas igrejas não respeitam os seus pastores, quantas igrejas não respeitam os seus ministros, não reconhecem que eles são homens de Deus, que eles são homens levantados pelo Senhor para instruir a igreja, para orientar a igreja, para guiar a igreja, para supervisionar a igreja. É interessante, irmãos, que muitos não reconhecem isso. Paulo, ele está tão preocupado que ele, no verso 11, dá mais uma ênfase. Veja, portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Veja que Paulo tem uma preocupação acentuada aqui. Irmãos, nós devemos entender que o reforço de Paulo visa tratar os espíritos orgulhosos, e com toda certeza Paulo está preocupado, porque estes homens, quando forem confrontados, eles não irão tolerar a repreensão, eles não irão ouvir Timóteo. Preferem, irmãos, como muitos, persistirem em seus caminhos, perseguindo e maltratando os ministros a reconhecerem seus próprios pecados. Observem, irmãos, muitos que vivem nas igrejas a confrontar os ministros, muitos que vivem na igreja a enfrentar os pastores. Eles não estão enfrentando os pastores por causa da verdade, eles não estão preocupados com a verdade. Na verdade, eles estão se protegendo para viverem uma vida de pecados, porque um ministro fiel, um ministro genuíno, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, quando eles abrem a boca, eles tratam o problema, eles falam do pecado, eles denunciam o erro. Por isso que ministros desse nível, ministro fiel, eles não são aceitos por muitos. E por isso é mais fácil atacar, maltratar, rejeitar, desprezar os próprios pecados. Então muitos, quando se levantam na igreja, eles não se levantam contra os seus pastores por causa da verdade, mas porque os pecados estão sendo expostos. Por isso que muitos pastores evitam falar a verdade, porque eles não querem problemas, eles não querem dificuldade, porque quando eles começarem a pregar as Escrituras, o pecado do povo será exposto, e ele vai ter que lidar com o confronto. É mais fácil, irmãos, reconhecer um ministro, ou melhor dizendo, acusar um ministro, do que humildemente reconhecer a necessidade de mudança. É muito mais fácil dizer o problema é o pastor, o problema da igreja de Parque Dourado é o pastor, não sou eu. É muito mais fácil dizer o problema é o ministro do Evangelho, que tem pregado a verdade, e não o meu pecado que está sendo denunciado. É mais fácil dizer que a culpa é do ministro do que a vida que ele tem levado. É muito mais fácil colocar o pastor como um bode expiatório do que ter a plena consciência de que o problema, em muitos casos, não é um ministro fiel, mas o problema são membros que querem viver em pecado.
A igreja de Corinto era orgulhosa. A igreja de Corinto era orgulhosa. Paulo chega a falar da jactância da igreja de Corinto, quando eles estavam alegres, quando tinham um pecado tão grave, nem entre os gentios tinha tal comportamento, e ele diz: vocês estão orgulhosos. E no mesmo instante, essa mesma igreja estava com problemas de relacionamento com Paulo. Irmãos, devemos, com carinho, observar esse trecho de Paulo. É interessante que, às vezes, certas pessoas ficam ofendidas quando escutam a verdade. Pastor, os crentes sensíveis, o pastor, o senhor é muito bruto, eu fico irado quando o senhor grita. Mas é interessante que não ficam com este mesmo sentimento com os pecados que estão praticando. Eles não se revoltam. Não se revolta. Pastor, eu estou irritado. Recentemente, uma pessoa chegou e disse: pastor, eu fiquei chateado com o senhor naquele dia, porque o senhor falou isso e isso. Eu disse: o problema é seu. O problema é seu. Agora você fica irritado e chateado na mesma intensidade com as ofensas que você tem cometido contra Deus. Ele calou-se. Ele calou-se porque é mais fácil dizer: o problema é o pastor, o problema é o conselho, o problema é a diaconia. Quer dizer, eu sou o problema. E Paulo não quer que isso aconteça com Timóteo. Paulo quer que o ministro do Evangelho seja respeitado, seja recebido, seja tratado, seja reconhecido como tal. E aí veja que Paulo, no verso 10, ele dá uma razão bem significativa para tratar bem o apóstolo ou o seu enviado. Veja que ele diz: porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Veja, irmãos, a razão para acolher Timóteo. No verso 10, Paulo, querendo desfazer qualquer pensamento com relação às divergências, a razão para acolher Timóteo, Paulo lembra: vocês têm uma razão para tratar Timóteo com benevolência, por causa da natureza da obra que ele realiza. Paulo diz: Timóteo está empenhado na obra do Senhor, como também eu estou. Essa é a minha obra também. Nesse sentido, irmãos, Paulo atribui a Timóteo uma autoridade semelhante devido ao seu serviço em prol de Cristo. Observem, irmãos, Paulo ele não se coloca acima de Timóteo, ele não se coloca acima do colaborador Timóteo, mesmo sendo um apóstolo, mas ele está indicando à igreja que eles devem respeitar Timóteo, não porque ele está pedindo, não é por causa do pedido dele. Eles devem respeitar Timóteo em virtude de sua vocação, assim como Paulo também é vocacionado. Em outra passagem, Paulo ensina que aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino do Evangelho, Paulo diz, eles merecem dupla honra. Os coríntios, portanto, devem receber Timóteo em função de sua dedicação, de seu trabalho ao Senhor. Observem, irmãos, com atenção. Recordamos aqui o episódio em que Paulo, quando perseguia a igreja, foi confrontado pelo Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir, maltratar e desdenhar a igreja constituía uma ação direta contra o próprio Cristo.
O que dizer então, irmãos, daqueles que foram designados por Deus para liderar o seu povo? Perseguir, maltratar e desdenhar o ministro do Evangelho, um ministro genuinamente, é uma afronta direta a Cristo. Quando Jesus apareceu a João numa visão e disse: escreve que eu tenho uma mensagem para cada igreja da Ásia. O Senhor registra, ou manda a João registrar, que ele tem nas mãos as 7 estrelas, ou seja, os pastores são vistos nas mãos de Cristo. E nós, quando estudamos aqui a teologia das 7 igrejas, observamos o que significa estar nas mãos. Estar nas mãos significa estar sob os cuidados, estar sobre a proteção, sobre o governo, que o Senhor guiará esses pastores e tem guiado os pastores. Paulo diz: olhem, cuide de Timóteo por causa da obra que ele faz. O equívoco, irmãos, de muitos está em enxergar os pastores como simples homens, não reconhecendo-os como enviados de Deus para representá-los. Olham para os pastores, os ministros, veja que teologia deficiente. Os atritos da igreja de Corinto com Paulo poderia também se desdobrar em Timóteo. E Paulo está dizendo: não, recebam Timóteo, porque ele é um pregador da palavra, ele é um pastor e ele deve ser muito bem tratado. Portanto, irmãos, cautela se faz necessária diante daqueles que difamam os verdadeiros ministros do Evangelho, pois estão suscetíveis a um perigo significativo. Se a igreja não trata Timóteo com honra, não era a Timóteo que eles iriam desonrar, mas ao próprio Senhor da igreja. Irmãos, por mais que a gente tente fugir da realidade, essa é uma perspectiva bíblica que nós não podemos esquecer. Antes de Timóteo ser enviado por Paulo, é alguém enviado por Deus. Paulo diz: honre Timóteo, honre, que ele não fique entre vocês com medo, temendo, que ele não seja desprezado. É interessante que, quando nós fizermos a exposição de Timóteo, você vai ver que o Paulo diz a Timóteo: repreenda os mais velhos, os idosos, como a paz. Repreenda-os como a paz. Mulheres como a mães, jovens como irmãs. Paulo dá várias instruções a Timóteo com relação aos níveis presentes dentro da igreja. Por quê? Porque, observem, porque Paulo começa dizendo aos mais velhos. Não é interessante isso? Porque Paulo não diz: olha, exorta, orienta as crianças, depois os adolescentes, os jovens, as mulheres e depois os mais velhos. Porque Paulo não começou nessa ordem, começou dos mais velhos para os mais novos, porque é o princípio do 5º mandamento. E aqueles homens mais velhos iriam se erguer quando Timóteo começasse a exortá-los. Iriam ter dificuldades com Timóteo, e Paulo está dizendo: exorta-os. E a igreja recebe a orientação de Paulo
para submeter ao jovem pastor. Não podemos esquecer isso, irmãos. Não podemos esquecer isso. Porque muitas vezes nós confundimos as coisas. O que Paulo está ensinando aqui não importa a idade do ministro. Não importa. O que importa é que ele é ministro do Evangelho. E ele deve ser tratado como tal. Não devemos confundir isso. Por mais que alguns aqui tenham mais idade do que eu, a Escritura me coloca como pai de vocês. A Escritura coloca o ministro como pai de todos. Paulo diz, e por isso ele deve ser honrado. Não desonrem Timóteo por causa dos nossos problemas. Não desonrem Timóteo por causa da idade. Honrem o pastor Timóteo. Honrem. Quando ele, Timóteo, retornar, que ele possa ser cuidado também, como Paulo deixou bem claro no versículo 11. Porque devido ao seu serviço desempenhado, é imperativo que nenhum membro da comunidade deveria menosprezar o Timóteo. Deveria ajudá-lo, auxiliá-lo. E Paulo instrui os coríntios a encaminharem Timóteo em paz, garantindo-lhes uma despedida tranquila. Ou seja, não tratem somente ele quando ele estiver entre vocês, mas quando ele voltar, também cuidem dele. A solicitação de Paulo é que Timóteo, em suas viagens, seja suprido nas necessidades básicas, comida, bebida, alojamento, inclusive apoio financeiro. E Paulo enfatiza a importância de uma despedida pacífica, que ele vá em paz. E Paulo espera receber Timóteo com um relatório da igreja, com um relatório de tudo que ele fez na cidade de Corinto. Irmãos, é crucial compreender que encontrar-se com Timóteo era encontrar-se com o próprio Paulo. Se os coríntios repudiassem Timóteo, Paulo iria pegar a igreja no futuro. E Timóteo, ele não viajou solitário para a Macedônia. Segundo Atos 19, ele viaja junto com Erasto, que era um residente de Corinto. E Paulo está esperando que Timóteo seja suprido, inclusive que ele retorne com Erasto, companheiro de viagem, e Paulo está aguardando sua chegada. Com isso, irmãos, entendam, não apenas os ministros devem ser bem recebidos, mas também devem ser supridos em suas necessidades. Muitas igrejas absorvem os esforços de seus ministros, sugam os ministros, secam os ministros por todos os lados, mas são negligentes em prover as suas necessidades básicas. A preocupação com quem cuida daqueles que cuidam é uma reflexão necessária. Muitos pastores, muitos ministros do Evangelho, diante da falta de cuidado, sentem-se compelidos a abandonar o ministério em muitos lugares em busca de um respiro. E Paulo está dizendo, cuide de Timóteo, não somente quando ele estiver aí, mas quando ele voltar também. Cuide das necessidades dele, para que ele retorne em paz, para que ele retorne com todos os cuidados necessários. Não só ele, também os companheiros. Mas, irmãos, Timóteo também previa que algumas situações poderiam ocorrer justamente por causa do pedido da igreja com relação a Apolo. Veja o verso número 12. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando estiver ou quando tiver oportunidade. Mais uma vez, irmãos, o último quanto a indica
que esse trecho está respondendo a uma carta que foi enviada pela igreja. Lembre-se disso, a gente já explicou isso aqui. Quando esse termo aparece, significa que Paulo está respondendo a alguma coisa que foi indagada na carta, na correspondência enviada para o apóstolo. E como nós observamos, eles solicitaram o retorno de Apolo. Eles pediram que Apolo fosse para Corinto. E observem que Paulo consente com o pedido, instando Apolo a voltar juntamente com os irmãos que estão retornando com a carta do apóstolo. Então Paulo deixa claro que ele fez o pedido para que Apolo ele voltasse à cidade de Corinto. Apolo era o pregador, um dos pregadores prediletos. Os que eram de Apolo rejeitavam Paulo, não gostavam de Paulo, e eles pediram para que Apolo retornasse. E Paulo está dizendo: eu pedi, eu consenti, solicitei que ele fosse. Só que Paulo diz: a recusa inicial é de Apolo. Apolo não atendeu ao meu pedido. E aqui é muito interessante, irmãos, porque Apolo, ele pode ter declinado, segundo alguns estudiosos, ele pode ter declinado ao convite, assim, porque havia essa divisão no seio da igreja com relação aos pregadores prediletos. E Apolo estava resistente com relação a esse comportamento. E esse pedido é muito significativo, porque veja que Paulo não está, embora a igreja estivesse brigando em torno dos pregadores, o pedido de enviar Apolo mostra que, em primeiro lugar, com a resposta de Paulo, não há problema entre Paulo e Apolo, porque ministros fiéis do evangelho não são adversários, ministros fiéis do evangelho não estão competindo. Os ministros levantados por Deus para governar a igreja, eles não estão numa competição. Essa competição existe no seio da igreja, mas no coração do ministro fiel não há competição, e Paulo não está competindo com Apolo. Por isso que ele diz: eu falei com Apolo para que ele fosse. Mas Apolo não quis. Ele não quis. E aí, irmãos, veja que Paulo, terminando, nesse trecho aqui, ele coloca algo pontual. Quando ele diz, quanto ao irmão, ele reforça essa visão sobre a unidade deles no ministério. Por que isso é importante aqui dentro desse texto? Porque uma perspectiva de Paulo é que, apesar de Paulo ter sido o fundador da igreja, ele não é o dono da igreja. Então, o evangelho é obra exclusiva de Deus, e a igreja, portanto, não pertence a Paulo, não pertence a Apolo ou aos coríntios. A igreja, ela pertence a Deus por meio de Cristo, e todos os ministros, inclusive os fundadores, são meros servos. Então, irmãos, a exortação sobre Apolo é uma evidência clara de que Paulo está em total concordância com suas afirmações. Se a igreja em Corinto fosse de Paulo, ele seria o retorno de Apolo, especialmente considerando as circunstâncias, as dificuldades em torno do próprio apóstolo. Todavia, Paulo percebe Apolo como alguém que contribui para o crescimento da comunidade, insta-o a voltar, mas ele não volta como a igreja solicita. Paulo diz, ele não quis retornar. Vai uma outra oportunidade. Irmãos,
um pequeno trecho do verso 10, 11 e 12, uma perícopezinha que trata de uma questão que parece ser tão nova, mas é ao mesmo instante tão antiga. A forma como as igrejas deveriam tratar o ministro do Evangelho, em especial como a igreja de Corinto deveria tratar o ministro do Evangelho. Irmãos, considerando este cenário, é possível estabelecer um paralelo com o tratamento dispensado a Cristo, porque assim como muitos não reconheceram Cristo como enviado de Deus, a hostilidade foi intensa e o resultado foi a crucificação. Contudo, Cristo se entregou, sofreu e hoje eleva os seus ministros para proclamar seu reino. Paulo está dizendo: não menosprezem o ministro, não menosprezem Timóteo, não menosprezem os pastores fiéis. E aqueles que menosprezam os homens enviados de Deus, se estivessem lá na Judeia, teriam crucificado o próprio Cristo. O ponto aqui, o tema central é: reconhecer e honrar os ministros é equivalente a reconhecer e honrar o Senhor. Para a igreja, nós, igreja, o que muda no nosso relacionamento ministro e igreja? O que muda? O que mudará? O que continuará? Lembrem-se, irmãos, os pastores são levantados por Deus para cuidar da alma da igreja. Como uma igreja que despreza um pastor fiel espera honrar aquele que o enviou. Paulo vai dizer a Timóteo: prega a palavra. A palavra usada por Paulo traz a ideia de um arauto, alguém que proclama no lugar de, é o representante. Um pastor, quando se ergue no púlpito, um ministro fiel, quando doutrina a igreja, quando instrui a igreja, quando exorta a igreja, quando ele abre a boca, as Escrituras dizem que ele não fala em nome dele, mas fala em nome de Cristo. É o próprio Senhor falando ao seu povo. A presença de um ministro fiel na igreja é a presença daquele que o enviou. Cristo está na vida dos seus ministros. Paulo diz: honre Timóteo. Em dias, irmãos, em que o quinto mandamento tem sido soterrado, em que a submissão às autoridades tem sido descartada, pisoteada, cuspida, anulada, Paulo está lembrando o princípio do quinto mandamento. Honrar o teu pai e a tua mãe também significa honra os teus pastores. Lembre-se, pastores fiéis, porque coach, falso profeta, deve ser tratado como tal. Este era um sermão, e essa é a habilidade, a coisa boa da Lex Contínua. Se fosse dizer, escolha um texto para pregar, eu não iria legislar em causa própria, mas a Lex Contínua é isso. Ela nos leva a tratar
de toda a verdade de Deus. E a verdade de Deus nesse último domingo, neste último culto, é reconhecer e honrar os ministros, é equivalente a reconhecer e honrar o Senhor. Que Deus nos ajude, que sua verdade seja aplicada em nossos corações. Amém. Louvamos, Senhor, o teu nome. E que o Senhor aplique tuas verdades mais uma vez, Senhor, em nossos corações. Crescemos o teu favor. Crescemos, ó Deus, porque nossos corações resistem. O orgulho, Senhor, que dominava a igreja de Corinto, também, muitas vezes, nos assedia. Que o Senhor seja o nosso auxílio, ó Deus. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, louvemos ao Senhor em resposta à sua voz e também, neste momento, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor.